Bom dia a todos. Bom dia, adolescentes. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite. É uma pena que nosso primeiro encontro seja já online. Eu gostaria muito de ter estado com vocês pessoalmente, mas graças a Deus por essas ferramentas. Eu sou a Laisla, sou filha do pastor João, da pastora Ângela. Imagino que a maioria de vocês deve me conhecer. Para alguns, eu já devo ter dado aula na escolinha dominical, quando vocês eram crianças, e outros, possivelmente, é a primeira vez que estão me ouvindo. E para todos, eu digo que é um grande prazer estar aqui, que eu gosto muito de falar do que eu acredito, que é a palavra de Deus, e de que é possível ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. E eu gosto especialmente da idade da adolescência. Eu acho que ela foi muito marcante na minha vida e eu espero que poder compartilhar um pouco da minha forma de ver as coisas e do meu jeito de falar e do meu relacionamento com Deus com vocês possa, de certa forma, abençoar vocês aí nesse período da adolescência. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, é bom estar aqui, é bom saber que há adolescentes do outro lado do vídeo me assistindo nesse momento. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de falarmos da Tua palavra e de Te conhecer. É um privilégio. Que essa aula, meu Deus, possa ser abençoadora para todos nós, para eles, assim como ela já foi para mim. Eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço por este dia, e eu te agradeço porque temos uma vida a ser vivida na tua presença. Muito obrigada. Em nome de Jesus, se conosco. Amém. Bom, a gente vai falar hoje um pouco sobre esoterismo, sobre astrologia e como que a Bíblia vê isso tudo. Por isso que eu até coloquei esse fundo aqui, que acho que combina um pouquinho com o tema. Eu vou começar então com o versículo, vou compartilhar aqui. Um versículo não, um texto bíblico. Bom, então aqui é Deus falando com o povo. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifícios o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios ou pratique feitiçaria. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 13. Bom, essa palavra, então, ela fala da questão de nos deixarmos contaminar pelas práticas espirituais de outras pessoas, que não são as nossas, de outros grupos. Apesar de ela ser de um contexto histórico completamente diferente do que a gente vive, ela ainda se aplica muito aos dias de hoje. Eu imagino que vocês, seja no seu dia a dia, na escola, com amigos, familiares, enfim, e muito também online, devem ser, assim como eu também sou, bombardeados com formas de espiritualidade, espiritualização, ou mesmo adivinhações, magia, feitiçaria, o tempo todo. Então, aí essa palavra deixa muito claro para a gente, para não nos deixarmos contaminar com isso. É importante a gente entender que o não nos deixar contaminar não significa cortar pessoas do nosso convívio, ou então responder com grosseria, ou então se deixar inflamar, né, caso alguém fale alguma coisa, sugestione alguma coisa de alguma espiritualidade que não condiz com a nossa. Hoje em dia, principalmente, a gente é bombardeado com isso o tempo todo. E é completamente inviável o crente achar que vai poder viver numa bolha.
Assim como também não é legal quando o crente acha que ele tem uma certa superioridade com relação às outras religiões. Então, para nós, adolescentes cristãos, é muito importante que a gente tenha muito claro, que a gente tenha muita clareza do que somos primeiro, para depois podermos entender o que não somos, né? Então, é sempre muito importante a gente lembrar, cada um tem liberdade de desenvolver a espiritualidade que deseja, né? E o respeito, ele é muito importante, especialmente nos dias de hoje. É incrível como essa palavra tão antiga, ela é tão e tão atual, né? Eu vou passar aqui para uma outra parte, para um outro versículo bíblico, da segunda parte da lição, aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1:16. Quando eu falo que é importante a gente ter em mente quem somos, é importante a gente ter em mente quem é o Deus em que cremos. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que tudo fez. O Deus que desenvolveu a hierarquização das coisas. Então, é muito importante para a gente se fortalecer mesmo na nossa fé, a gente saber quem é o Deus em que cremos, antes de qualquer coisa. Voltando aqui, a gente vai aí para um terceiro ponto, que é o seguinte: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus caminhos e a luz que clareia, o perdão. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus pés, os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Lembrei da Denise aqui, que falava para a gente ler o Salmo 119 inteiro, quando eu era do grupo dos adolescentes. Fica aí o exercício para quem quiser. Bom, a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés. Muitos desses grupos esotéricos, eles, na verdade, estão buscando algum tipo de resposta para aquilo que eles não compreendem. Uma espécie de mapa que possa ajudá-los a caminhar pelo caminho. E essa palavra, justamente, ela fala que a palavra do Senhor, ela é a lâmpada que clareia, que ilumina, que direciona o nosso caminho. Então, nós, jovens cristãos, sumiu. Temos aqui, na palavra do Senhor, a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Não é necessário a gente buscar em outras fontes esse direcionamento. E agora eu vou vou compartilhar aqui um texto. Eu vou para uma história bíblica de um personagem que certamente é conhecido de todos nós e que fala muito para nós, público jovem, né? Que é Daniel. Essa palavra está no capítulo 2 do livro de Daniel. No no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou magos e encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhes dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram se apresentar ao rei, ele lhes disse: Eu tive um sonho que me perturba e eu quero saber o que ele significa. E então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Nos conta o teu sonho, e assim a gente vai poder interpretar. E o rei respondeu: A minha decisão não é essa. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, eu farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem em entulhos. Mas, se vocês me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, me revelem qual foi o meu sonho e o interpretem. Mas eles tornaram a dizer: Rei, conta para nós o teu sonho, e assim nós vamos interpretá-lo.
Então o rei respondeu: eu já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois vocês sabem já qual é a minha decisão. Se vocês não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram me enganar com mentiras, esperando que a situação mudasse. Me contem o sonho, e eu saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a algum mago, encantador ou astrólogo. E o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e tão furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e os seus amigos, para que eles também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Daniel voltou para sua casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados, como os outros sábios da Babilônia. E então o mistério foi revelado a Daniel à noite, numa visão. E Daniel louvou o Deus dos céus. Vou deixar aqui o suspense com relação ao mistério que Deus revelou para Daniel do sonho. Vai lá depois, pega o livro de Daniel, a partir do capítulo 2, e lê. Lá vai estar falando qual que foi esse tão poderoso sonho do rei Nabucodonosor. Aqui a gente vê o seguinte: os astrólogos, eles acreditavam na magia, na sabedoria efêmera deles. E o rei queria algo mais. O rei queria que eles, de fato, adivinhassem o próprio sonho, né? E não somente interpretassem aquilo que o conhecimento que os sábios tinham iria falar. Ele queria mesmo uma adivinhação. E isso entra nas coisas espirituais, nas coisas grandiosas. E só existe uma pessoa mesmo que pode fazer isso, que é Deus. E a gente conhece a história de Daniel, que ele tinha um relacionamento muito próximo, né, com Deus, muito pessoal com Deus. E nessa hora ele colocou a sua fé em prática mais uma vez, chamou seus amigos cristãos e eles foram fazer o quê? Foram orar. Foram buscar lá naquela luz que ilumina o caminho, né? Que é a verdade que mora dentro do nosso coração, que é a palavra de Deus. Ele foi buscar junto a isso, junto à sua fé, junto a Deus, a escapatória para esse momento tão difícil que dessa sentença que o rei tinha colocado para todos os sábios, incluindo eles, que faziam parte desse grupo. Então, a palavra, ela é essa. Existe sim uma forma de nos aproximarmos do mistério da vida, de olharmos para esse fundo misterioso que tem aqui atrás de mim e sabermos que existe sim uma mão que conduz tudo isso. Existe sim um Deus criador que conta as suas histórias através das nossas vidas. E a única forma da gente se aproximar desse caminho, desse mistério, é através da palavra de Deus, é através da oração e da nossa dedicação à nossa intimidade espiritual com Deus. Então, eu imagino que, assim como já aconteceu comigo, pode já ter acontecido com vocês, de ter curiosidade de saber alguma coisa, ou então às vezes as pessoas simplesmente aparecem no nosso caminho e tentam nos convencer a
a nos envolver com alguma questão assim de magia, de astrologia, de coisas do tipo. E é muito importante, então, que a gente saiba quem é o nosso Deus, qual é o nosso caminho. E que a gente saiba dizer não para essas coisas, mas um não respeitoso, né? Assim como a gente espera que as pessoas respeitem a nossa fé, o nosso exercício da fé, a gente também precisa fazer o mesmo, respeitar a fé das demais pessoas. Então, eu quero aqui propor para que a gente faça juntos uma oração, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, principalmente no que diz respeito a esse quesito que está relacionado a essa aula. Vamos lá? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque tivemos acesso à Bíblia, à tua palavra. Te agradecemos, meu Deus, porque os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares, ou mesmo nós mesmos, sozinhos, individualmente, chegamos a Ti, Pai. E muito obrigada, Senhor, porque a paz de espírito, a paz que vem para dentro do nosso coração, quando nos relacionamos contigo, ela é incomparável. Senhor, eu aproveito esse momento para te pedir perdão, Pai querido. Convido também os adolescentes que estão aqui orando junto comigo a pedirem perdão por qualquer tipo de movimento que tenhamos feito no sentido de desagradar o Senhor com relação a magia, esoterismo e coisas do tipo. Pai Santo, sabemos que só o Senhor conhece os caminhos, só o Senhor diz para o sol a hora que ele tem que nascer e diz para as águas a hora que elas devem formar as ondas. Isso tudo está nas tuas mãos, Pai querido. E nós sabemos, meu Deus, que não há necessidade de intermediários entre o meu relacionamento contigo, entre mim e o Senhor. É incrível, é maravilhoso saber que a única ponte que pode nos unir a Ti é Cristo, é o sacrifício de Cristo. E nesse momento, meu Deus, nessa oração, eu te peço perdão, pedindo que o Senhor derrame mesmo o sangue de Cristo do Calvário sobre esses nossos pecados, Pai, com relação a magia, esoterismo e coisas do tipo. Pai querido, te agradecemos, meu Deus, porque a espiritualidade que o Senhor nos permite, que o Senhor nos ensina, ela é mais do que suficiente e necessária para podermos desenvolver o nosso melhor como seres humanos nessa vida. Muito obrigada, Pai Santo, por este momento de podermos, Pai, nos reconciliar a Ti. Te louvo e te agradeço pela vida de cada um desses adolescentes que está participando hoje da aula e te agradeço especialmente por essa oração para a minha vida pessoal. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou compartilhar um último versículo, só para a gente finalizar a aula. Opa, não é o versículo, são alguns. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquem o Senhor busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. O libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34, dos versículos 3 ao 8. Então, essa última palavra aqui, ela é para nos lembrar que o anjo do Senhor, ele é sentinela ao nosso redor. Não há necessidade de termos medo dessas magias, dessas outras religiões, dessas outras formas de ver a espiritualidade que nos rondam. De fato, elas nos rondam, mas a sentinela do Senhor nos ronda. E nós sabemos que Ele nos ama, que Ele nos guarda, que Ele é conosco durante todo o tempo. Eu gostaria, então, de agradecer por esse momento, de agradecer por esse tempo de poder ter conversado um pouquinho com vocês. E deixo aqui, então, um lembrete para vocês acompanharem a leitura bíblica durante a semana,
porque essa é a principal maneira de a gente estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, é ler a sua palavra, é de fato conhecer um pouco mais essa lâmpada que vai iluminar o nosso caminho. Ótimo domingo para vocês, um beijo.